Finalmente veremos o dinizismo no Corinthians. Na partida contra o Vasco, mudanças, alterações com a cara do Fernando Diniz. Punições que o Corinthians sofreu no jogo contra o Palmeiras. Corinthians consegue reverter punições importantes. Novela do Memphis Depay, renova ou não com o Corinthians. Mais capítulos dessa novela. Reforços podem estar chegando no timão. Olha, essa janela de transferência do meio do ano vai dar o que falar, porque o Corinthians já está no mercado. Várias novidades aqui para vocês. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo, então assiste ele até o final se você gosta desse tipo de conteúdo. Meu nome é Juliana Pires, eu falo de Corinthians todos os dias, todas as análises, todas as notícias mais urgentes e pontuais que você precisa saber estão aqui no meu canal. Então já se inscreve, deixa seu like, seja membro para vídeos exclusivos e também hype esse vídeo pra gente ficar sempre aqui no topo no YouTube. Tamo junto e vamos pro vídeo, né? Sem enrolação? Vamos embora pro vídeo. Gente, olha, nesse vídeo aqui, como eu falei, muitas notícias e muitas novidades. Inclusive, reverteu, né? O Corinthians conseguiu reverter punições importantes. Inclusive do mando de campo. Terá torcida no jogo contra o Vasco, tá? A torcida vai estar completa, é um jogo de extrema importância. O Corinthians precisa vencer o Vasco, porque está numa zona de rebaixamento. Corinthians que tem um bom time, que é um absurdo o Corinthians estar nessa posição da tabela. A gente sabe o motivo, a gente sabe que aqueles 9 jogos sem vencer fizeram isso com o Corinthians, com a temporada no Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas agora isso já foi, agora é vencer. É vencer ou vencer contra o Vasco. Então a torcida, obviamente, o maior patrimônio do clube, vai estar presente em peso, inclusive eu estarei lá, tá? E o Corinthians precisa dessa vitória e conseguiu reverter essa punição. A punição ficou a seguinte: setor oeste, a parte inferior, fechada no clássico contra o São Paulo. Então essa foi a punição que o Corinthians recebeu e a multa de R$80 mil também, a multa permanece. Mas assim, gente, para quem ia jogar sem torcida, portões fechados, cara, o Corinthians saiu aí no lucro, tá? Então Corinthians joga com torcida contra o Vasco e a punição será contra o São Paulo, apenas um setor da torcida será fechado, beleza? Outra notícia para esse jogo contra o Vasco: Hugo Souza não joga. Quem vai atuar é o Cauê, tá? Cauê que vem se destacando, chamou muito a atenção pela segurança. É um garoto da base, mas é um garoto que mostrou personalidade, um garoto seguro. Claro, gente, que vai oscilar, e principalmente na posição de goleiro, né? O próprio Hugo Souza, ele tem falhas e tudo mais, mas o Cauê mostrou segurança, mostrou personalidade, e assim, eu já não me preocupo tanto com a ausência do Hugo Souza. É claro, deixando bem claro, o Hugo Souza, ele é titular absoluto desse time, é um dos principais jogadores desse time, deu muita alegria para nós torcedores, mas hoje o Cauê ele consegue passar uma boa segurança no gol, ao contrário do que era, por exemplo, o Donelli, que quando era o Donelli que iria jogar a partida, a gente ficava, a gente tinha arrepios, né? Mas o Cauê não, diferente do Donelli, passa muita confiança e muita personalidade, muita sorte pro garoto. Ele joga esse jogo importantíssimo para o Corinthians nesse domingo. Agora, antes de falar nas mexidas do Fernando Diniz, com a cara do Fernando Diniz, só uns detalhes aqui sobre a renovação do Memphis Depay. Gente, tá uma novela, eu tô até repetitiva sobre esse assunto, mas o Osmar Stavo, né, presidente do Corinthians, dá uma declaração onde ele afirma que o Memphis Depay ele só fica no Corinthians caso haja parcerias para bancar o jogador aqui no Corinthians. Ele dá um tom meio esquisito, ao contrário do Marcelo Paz, que já é um tom mais otimista. Inclusive, como eu já falei aqui para vocês, o Memphis Depay fazendo um publi para a Natura, recebidos da Natura. Isso ficou muito claro que o Memphis ele quer ir atrás de patrocinadores para continuar no Corinthians e com redução salarial, algo em torno de R$2,5 milhões de reais, algo em torno que o próprio Yuri Alberto ganha isso no Corinthians. Então, na realidade dos jogadores de futebol, na realidade dos salários, né, de futebol, é um valor ok, igual o do Yuri Alberto, só que o Memphis ele tem muito mais marketing que o Yuri Alberto. O Memphis ele vai jogar uma Copa do Mundo de camisa 10, gente, da Holanda. Então, é incomparável que o Corinthians pode lucrar com o Memphis, só que o marketing do Corinthians ele deixa muito a desejar, porque pode fazer um trabalho fenomenal para o Memphis colocar dinheiro no Corinthians, mas muitas vezes a impressão que dá
é que alguns de lá de dentro não querem isso. Mas é isso, essa novela do Memphis Depay é isso, gente. 90% de chance dele renovar com o Corinthians, porque ele quer, alguns do Corinthians querem a renovação, parte da torcida querem a renovação, e assim, eu acho que vai acontecer. Agora sobre o dinizismo, né, que é o assunto principal aqui desse vídeo, o que acontece, gente? Com a lesão do Kaique, que é um jogador que o Diniz estava usando bastante, é um jogador que estava em evolução, é um jogador ponta, é um jogador de velocidade, sendo que quando o Kaique estava disponível, o Caio César não estava. E agora o Caio César está disponível. E aí, tem um substituto, ao contrário da ponta direita, tem um substituto à altura do Kaique, que é o Jess Lingard, que ele já jogou muito tempo de ponta esquerda, assim, no Manchester United. É lógico que hoje em dia ele não tem mais a explosão que tinha no Manchester United, mas ele consegue fazer essa função tranquilamente. Inclusive, contra o Barra, muitas vezes você via o Jess Lingard caindo ali pela ponta esquerda. Então, o Diniz coloca o Jess Lingard no lugar do Kaique e pode acrescentar nesse time o Caio César de ponta direita, tirando um meio de campo. Por exemplo, o Carrillo. Ele pode abrir mão de um meio-campista e colocar o Caio César e jogar numa 4-3-3. O Lingard de ponta esquerda, o Yuri Alberto de falso 9 e o Caio César de ponta direita. Cara, é a cara do Diniz esse esquema. E ali o Rodrigo Garro armando o time, talvez o Bidon vai para o banco, não tá jogando tão bem assim, com Ranieri, André Luiz, desculpa, André Luiz não joga essa partida, tá? Então pode até mesmo usar o Breno Bidon com o Ranieri, Rodrigo Garro armando e Caio César, Lingard e Yuri Alberto. Ou até mesmo o Zaccaria Labiade entrar no lugar do Rodrigo Garro ou ter minutagens, né? 45 minutos, 40 minutos aí no jogo contra o Vasco em Itaquera. Então essas podem ser as alternativas, foram as alternativas que o Diniz fez no treino aberto, né, para a imprensa. Então eu aqui não estou inventando história, isso é o que o Diniz fez nos treinos. E aí, gente, é o que eu falo para vocês. Pela primeira vez, a gente pode ver um Corinthians com a cara do Fernando Diniz. Primeiro, ele conhece muito o Vasco. É o seu ex-clube. Ele sabe como agredir o Vasco, né? E segundo, que agora ele tem essas peças para fazer um jogo mais ofensivo, principalmente falando do Caio César, que para mim é um jogador primordial, é um jogador que sobe o Corinthians de patamar, é um jogador que dá o drible, que tem a velocidade, que dá a profundidade para o time, entrou muito bem querendo o jogo contra o Barra, então contra o Vasco, dentro de casa, a torcida apoiando, chamando a torcida, vai jogar demais. Então tudo indica que pela primeira vez a gente vai ver um Corinthians para cima. Agora falando de lesões, né? Guinegão, gente, já tá entrando na parte de transição física, então o Guinegão para o jogo contra o Peñarol provavelmente vai aparecer aí entre os relacionados. E sobre o Memphis Depay, que treina no campo com seu fisioterapeuta, também em torno dessa semana já estará na sua transição física na parte final para voltar a atuar pelo Corinthians. Tudo indica que ele vai ser relacionado contra o Peñarol dentro de Itaquera. E aí, meu amigo, quando o Memphis voltar, aí a coisa muda ainda mais de configuração, porque o Diniz quer o Memphis mais dentro da área, tá? O Diniz não quer Memphis voltando para armar jogo, ele quer o Memphis igual ele joga na seleção holandesa. Então talvez a gente vá ver aí uma mudança de posicionamento de Yuri Alberto com Memphis Depay, igual é na seleção da Holanda, onde o Gakpo joga de centroavante no Liverpool, mas na seleção holandesa ele cai pelas pontas e o Memphis Depay de centroavante. Então tudo indica também que a gente vai ver esse tipo de alteração com o Fernando Diniz, que eu acharia sensacional, de uma inteligência assim absurda, até porque o Memphis ele não tem a velocidade do Yuri, né? E o Yuri é um jogador de explosão, então o Corinthians ganharia muito com esses dois aí mudando de posicionamento durante a partida, muitas vezes aí caindo para o lado, o Memphis caindo às vezes para o lado, o Memphis indo para a área, então fazer essas mudanças para confundir o adversário. Então eu tô muito ansiosa, eu não sei vocês, comenta aqui embaixo, mas eu tô muito ansiosa para ver Memphis, Lingard, Caio César, Yuri Alberto, todos esses caras atuando juntos. Eu acho que o Corinthians tem tudo para fazer uma boa temporada e beliscar algum título aí nesse ano de 2026. Então é isso, gente, o assunto do vídeo hoje foi esse. Olha,
Corinthians tem tudo para vencer o Vasco e vencer bem. Então, eu espero que o Diniz monte um time agressivo, que vá para cima, que mostre a força de Itaquera como sempre foi, que a gente perdeu essa força em Itaquera, né, no ano anterior. Então, quero muito isso, que a força de Itaquera volte a acontecer, e eu espero que a partir desse jogo isso comece a acontecer de verdade. Então é isso, espero muito vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, vai Corinthians!